Que delícia ver vocês aqui, viu? Tem algumas Olha, carinhas que eu tô... Leia. Oi, Zilá, querida. Tudo bom, Leia? Tudo. Quanto Nossa, tem tempo umas também. carinhas que eu não vejo há tanto tempo como você, Zilá. Pois é, Outras, eu tenho uma vontade de sair daqui da tela e entrar e abraçar, abraçar, abraçar. dá uns apertos, né? Tati, que delícia. Bom, para quem não me conhece, vamos começando. Quem chegar vai chegando, vai entrando no barco, mas uma questão de respeito para quem chegou no horário, a gente vai começar. Tudo bem? Tá ótimo, Léo. Para quem não me conhece, eu sou Leia Koguchi, associada do Participo 21, ex-executiva de uma multinacional, fundadora do Web Social. E todos os que vocês estão vendo com nominho, tem um nome, mas tem um P21, são facilitadores dos grupos que vocês vão ter oportunidade, então, de trabalhar logo depois da conversa maravilhosa que a gente vai ter com as nossas convidadas. E aí vocês, alguns de vocês que não nos conhecem, devem estar se perguntando assim, P21, que raio de P21 é esse, meu Deus do céu? Então, o que significa P21? Na verdade, é uma siglinha que a gente coloca, para não ficar o nome inteiro, de Participo 21. E eu vou contar rapidamente a história do Participo, mas é bem rápido mesmo, não vou tomar o tempo de vocês, que vem de uma lenda. Participo foi um menino, na verdade um rapaz, com uma biografia riquíssima de desafios, provações da época medieval, e que depois de derrotar um grande inimigo do rei Arthur, ele se torna cavaleiro da Távola Redonda, que naquela época era a honra máxima, né? Vocês podem imaginar que era o máximo dos máximos mesmo, né? E mesmo assim, ele sentiu que precisava de mais. Ele sentiu que ele precisava buscar a sua própria essência, ir atrás do seu cálice, do seu graal, do seu propósito. E o Participo 21 surge há 6 anos atrás, de uma ideia de duas pessoas que estão aqui, queridíssimas, que é Meire Inoue e Sérgio Rezende. E a ideia era, e é ainda, que no século XXI somos todos nós Participo. Todos nós estamos em busca ou realizando. Nós somos os cavaleiros da nossa época, em busca e realizando o nosso propósito. Então, boas-vindas. O diálogo é uma iniciativa desse Participo, como a Carol, desculpa, já falou, nós estamos no 32º, mas o primeiro é completamente virtual. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque a pandemia trouxe alguns questionamentos, limitações, dores, mas tem alguma coisa positiva nessa história? Eu diria para vocês que é a possibilidade de estarmos todos aqui, conectados, mesmo com uma distância imensa geográfica. Eu estou aqui em Lisboa, mas tem gente que eu estou vendo que está em Londres, tem gente na Suíça, tem gente no Pará, em Curitiba, em São Paulo. Então, é bem possível que, se a pandemia não existisse, a gente talvez conseguisse isso. Mas eu diria que é bem provável que a gente agilizou esse processo. Eu queria, antes de começarmos o diálogo propriamente dito, eu queria muito rápido, prometo para vocês que é bem rápido mesmo, a gente vai passar para vocês, e eu espero que todos estejam vendo, como é que nós existimos, né? Como é que nós nos organizamos de uma certa forma. Hoje somos 19 associados, com mais de 15 parceiros, fora empresas, parcerias, etc. E como é que nós nos organizamos para construir esses negócios que nós
acreditamos que promovem a saúde do organismo. Tem um momento, como a nossa própria respiração, em que nós inspiramos, e o diálogo está aí para isso mesmo, que é a forma de vocês abrirem os olhos, descobrirem. Além do diálogo, a gente tinha, quando presencial, a jornada, que era a possibilidade de experimentar, de tocar, de sentir, em que nós vemos na prática como é que essa nova economia estava se fazendo. Temos o produto Propósito em Ação, que é um workshop de 3 encontros, em que a gente tenta tirar, de alguma maneira, o véu de cada um para buscar o seu lugar único, que é diferente para cada um. O clube, que aí está escrito cocriação, mas erro meu, exclusivo, deveria estar escrito cocriação. Eu peço perdão a Kátia nesse momento. O cocriação ele surgiu na pandemia, foram feitos mais de 14 edições, com 250 participantes impactados, e ele tinha o grande objetivo de desenvolver em busca de soluções para os atuais dilemas, né, da pandemia, que não deixam de existir, até porque a pandemia continua, mas agora virou um clube, onde possibilita 5 a 6 empresários, empreendedores, a buscarem soluções de uma maneira mais contínua. E, finalmente, a gente tem a parte do galpão, né, que é a possibilidade das empresas, de novo, cerca de 5, 6, não só experimentarem, mas conectarem os seus próprios propósitos e valores na ação estratégica da empresa. E aí você tem a troca de experiência entre os outros, na troca entre dar e receber. Só que a pandemia deixou essas pessoas assim um pouco... Como é que eu vou parar? Vou ficar nisso? Não vai existir a possibilidade de eu ver as pessoas? Como é que é isso? E aí surgem essas novidades, que é a conexão global, que é o que eu falei da jornada, a possibilidade da gente não estar ao vivo e a cores, mas virtualmente nós conhecermos os negócios de impacto, possibilitando entrar nas fábricas, entrar nas empresas, sentir dentro do possível o que a empresa tem para oferecer. Ela está no forno, está saindo. O valor compartilhado são 3 encontros em que muito se lê sobre valor compartilhado hoje em dia, mas o que é isso mesmo, hein? E como é que eu implanto isso na prática, né? Vem um lugar único, que são 3 encontros para buscar o negócio, o lugar único do negócio, diferente do outro que é da pessoa que quer empreender. Ação com propósito é ok, já sei meu propósito, já sei o que eu tenho que fazer. Então, a gente acompanha e faz mentoria em grupo para apoiar como um plano de ação na base desse propósito que você tem. E no forno, já saindo, já desembocando, e eu diria que é o bebê mais parrudo que a gente tem hoje em dia, que ele já nasce grande, é um projeto de territórios regenerativos, em que, além de potencializar as economias locais, né, ele tem um grande objetivo, talvez, que é gerar um fluxo de dinheiro para uma agenda de impacto positivo, por meio de soluções financeiras e arranjos criativos dentro daquele território, dentro daquilo geograficamente. Então, é a troca entre os negócios para poderem se fortalecer. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem.
Espero não ter tomado tempo das nossas convidadas maravilhosas. Dito isso, eu queria pedir para vocês que a gente respire. O diálogo foi criado para despertar a consciência, como eu falei, né? De cada um, seu papel da sociedade, para trazer um pouco de luz à nossa própria responsabilidade diante das infinitas cenas que a gente tem acompanhado. E para quem nos acompanha, sabe que em todos os nossos diálogos a música está presente, não como pano de fundo, mas ela presente em si, como uma arte, como uma parte fundamental para a nossa forma de criar, de conversar, de transformar. A arte tem esse poder. Então, eu queria convidar vocês para assistir um filme de 2 minutos apenas e ficarem em silêncio. A gente, logo depois do vídeo, a gente vai ficar 2 segundinhos em silêncio, mas é um momento talvez reflexivo para a gente começar nosso diálogo. Marjan, nosso mega apoio, vai colocar o filme. Sugiro que todo mundo tire da galeria e veja o filme grande. Marjan, obrigada. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Obrigada, Marjan. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai ter uma rica conversa com as nossas convidadas, a Raquel e a Gilmara. Se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta, eu vou pedir para vocês anotarem num bloquinho, num caderno, porque a gente vai ter um tempo para isso. E logo depois das perguntas e respostas que elas forem dando, nós vamos investir um tempo conosco mesmo, em pequenos grupos, devidamente separados, e a gente vai dialogar sobre o que a gente ouviu. A ideia é finalizarmos às 12 horas, horário Brasil, sem falta, ok? Renata Fabrini, o palco é seu.
Eu não gosto de palco. Alguns que me conhecem não acreditam, mas tudo bem. Gente, bom dia. É uma delícia, Leia, obrigada, passando o bastão aí. É uma delícia estar aqui com todos vocês hoje, um monte de cara conhecida, caras novas, tribos diferentes, nessa nossa primeira, espero que de muitas versões virtuais aí para o nosso diálogo do Parsifal 21. Para quem não me conhece, eu sou a Rê Fabrini, sou sócia da Plongé, acompanho e apoio o movimento do Parsifal 21 desde 2016. E eu posso confirmar e garantir para vocês que, como empresária há quase 30 anos, foi nesse movimento que eu entendi a força que meu negócio podia ter para o mundo e a minha responsabilidade como líder em qualquer dos meus papéis, né? Como mãe, como pessoa no dia a dia, como líder no negócio, né? Como parceira, enfim, esposa. E acho que é disso que a gente vai querer falar um pouco hoje, nesse caso que a gente trouxe aí para compartilhar com vocês. A gente está muito honrado aqui de receber duas empresárias, né? A Gilmara, que está lá no Pará, e a Raquel, que está no Rio. A gente vai contar um pouquinho, na verdade elas vão contar para a gente dessa conexão que surge aí, principalmente com a Rede Asta, né? Que a Raquel e a Alice, com muita coragem e determinação, começaram há 15 anos atrás, um negócio social, né, falando do empoderamento feminino, da vulnerabilidade que a gente encontra através do artesanato, né, e muita coragem, porque falar de negócio social aqui, se hoje já é difícil, há 15 anos atrás, imagina só, né? E acho que elas mostraram aí que nessa pandemia, essa coragem e determinação que elas trouxeram até aqui só ganhou mais força, mais potência. E a gente quer compartilhar com vocês o que a gente aprendeu com elas aí, e com esse momento que a gente está vivendo, como a Leia trouxe também, né? Só para vocês terem noção, para a gente foi um prazer poder conectar pela primeira vez, de verdade, a Raquel com a Gilmara, porque elas viveram um monte de coisas juntas, mas elas foram se conhecer aqui com a gente, né? Então, nós vamos começar com algumas perguntas nossas, né, para essas duas mulheres que estão aqui com a gente hoje. Leia e eu vamos nos complementando, para depois a gente poder abrir para todos, né, dentro aí do que a gente vai conseguir nessa experiência virtual que a gente tem hoje. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a Gil. Posso, Leia? Óbvio. Vamos lá. Gil é a grande, maravilhosa artesã. Exatamente. Gil está no Pará, está com um grupo aí de colegas com ela, algumas conectadas aqui com a gente, outras lá presencialmente com ela, né? E seria muito legal poder ouvir aonde você está hoje, Gil, né? E como é que você se conectou com a Asta, com a Rede Asta? Bem, nós estamos em Marabá, no estado do Pará. Nós somos um grupo de 14 mulheres que, ao receber um convite da Fundação Vale para participar de um projeto de empreendedorismo social comunitário, a gente abraçou e, nessa caminhada, a Fundação Vale nos mostra uma outra realidade, que é a Asta, bem no momento em que a gente estava sem saber o que fazer, o porquê, porque estava tudo parado, né? Nós tínhamos uma expectativa de desenvolver a nossa empresa no início de 2020, e com a vinda da pandemia, que eu falo que ela é o Covid não convidado, mas chegou e a gente ficou parada. E, de repente, nós começamos a fazer máscaras e doar para as pessoas no nosso município, né? E também fora do município. E um dia o nosso consultor nos mandou um link da Asta para a gente fazer um cadastro. E desse cadastro surgiu 1.500 máscaras para cada uma das 14 fazerem. E nós estamos aí nessa caminhada muito feliz,
porque além de contribuir com a preservação da vida, a gente também está tendo uma renda. Então, para nós, essa oportunidade de conhecer a Rede Asta foi fundamental para o nosso negócio nesse período, principalmente da gente não saber o que fazer e com tanta coisa a ser feita. E essas 14 colegas aí estão trabalhando com você nesse projeto? Sim, nós somos 14, o nosso projeto, ele desde o início, a composição é essa, e no projeto Máscara Mais Renda, todas as 14, cada uma está fazendo 1.500 máscaras. Na verdade, a maioria já concluíram, né? A gente tinha um prazo de 3 meses, mas como o trabalho é gostoso e a gente sabe que o quanto antes nós fizermos, mais pessoas serão protegidas, então a maioria já concluiu o processo, faltando só fazer a entrega às pessoas que irão receber essas máscaras. Muito legal, Gilmara. E eu lembro quando a gente se conheceu que você comentou algo que calou fundo no meu coração, que tem a ver com medo. Você lembra disso? Sim, a gente, naquele momento, lá em março de 2020, nós tínhamos a perspectiva de lançar a nossa primeira coleção. Nosso projeto, ele tem o nome Chita Chic Inspire, e nós escolhemos trabalhar com chita por ser um tecido que faz parte da história do Brasil, e ele nos inspirou através de uma reportagem que nós vimos de uma moça na Bahia que fazia roupas de chita para mandar para a África. E todas nós, o nosso grupo, nós somos de movimento social há muito tempo. Então, essa veia solidária, ela não nasce agora na pandemia, ela já vem há muito tempo. Todas nós participamos de projetos sociais no município. Nós, as 14, somos oriundas do projeto Mulheres Arco-Íris, que é um grupo de mulheres que trabalham o empoderamento feminino no nosso município e na região. Então, a gente já tinha esse lado social bem ativo. E quando chega a pandemia, traz aquele medo. Primeiro, eu tinha chegado de São Paulo e sentindo todos os sintomas que a Covid traz, né? E com isso, as meninas todas tiveram que se afastar. Eu fiquei sozinha em casa, sem saber o que fazer, com um monte de máquina parada. E aí eu peguei uns tecidos que tinha aqui em casa e comecei a fazer máscaras e doar para um grupo de mulheres com câncer que nós acompanhamos aqui. E com isso, eu fiz o exame, veio negativo, as meninas, não, vamos também continuar nessa distribuição de máscara gratuita. E as mulheres do nosso grupo, que é o Fórum Permanente de Mulheres, começaram a comprar tecido e doar para nós. Então, a gente recebia a doação de tecido, sentava na máquina, fazia as máscaras e começamos a doar. Com isso, nós doamos mais de 30.000 máscaras para indígena, para moradores de rua, para ribeirinhos, para todas as pessoas que não tinham como comprar, nós começamos a doar máscaras. E com isso, a gente aperfeiçoou aquilo que a gente estava começando, que é a costura, né? Que nós temos artesãs que trabalhavam mais com o manual mesmo, né? Não tinha a habilidade da costura. Nós só tínhamos 3 pessoas com habilidade de costura. E, de repente, 14 estão costurando. E muito feliz, porque a costura é uma terapia e o propósito em si do que nós estamos fazendo, né? Nós ainda não começamos a fazer as roupas, apesar de que algumas a gente já fez, né? Hoje eu tô vestida de chita chique, né? Mas a coleção ainda vai sair, deve sair lá para o final de outubro, mas muitas máscaras já passaram por nós. Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de proteger-se e também proteger outras pessoas. A Paty Franzini está pedindo para você levantar e mostrar a sua blusa, pode? Ai, meu Deus! Eu vou ficar com vergonha. Não, Mas tá aqui, o vestido. Ah, que lindo! É um vestido. Uau, é um vestido, que coisa mais linda! Mas a gente vai ter muita
coisa aí vindo Legal. de Chita. Nós Opa! vamos estar fazendo muita roupa aí. Muito Nosso Gil. nosso objetivo é contar história através do que nós estaremos fazendo. E aí, como a Chita, ela já tem uma história, né? E assim, nós temos a primeira fábrica ainda de chita no Brasil, que fica em Minas. Para nós é um orgulho imenso saber que foi construída uma fábrica para produzir tecido para vestir negros, né, e trabalhadores naquele período, e até hoje essa fábrica existe e até hoje ela vem aí facilitando a vida de muitas pessoas. Então, nosso Legal, objetivo querida. é contar também as nossas histórias. São 14 mulheres com histórias totalmente diferentes, mulheres que são aguerridas e que a gente tem certeza que tem muito a contribuir na mudança da nossa comunidade e também fora da nossa comunidade. obrigada, Gil. Agora eu vou passar para aquela que, de alguma maneira, alavancou isso, né, junto com a sócia e junto. Eu queria ouvir um pouquinho a Raquel, queria ouvir assim, como é que surge a Asta, né? Conta um pouco dessa história para a gente, Raquel, por favor. Raquel, cadê tu? Tá falhando, Raquelzinha. Coisas de internet, veja bem. Não estou nem vendo a Raquel. Tudo ao vivo tem dessas coisas. Tudo ao vivo. Raquel tá falhando, meu amor. Tá falhando bem. De repente sai e entra de novo, mas aí talvez valha a pena a gente contar um pouco da história, né, Rê? Depois, tem um pouco ela contando, mas só para ela sai e entra, coisas que eu ouvi da Gilmara. Como é que é? O Faustão, quem faz o Faustão, né? Ao vivo é que são elas, né, Gil? Ao vivo tem dessas coisas. Oi, Raquel entrou, gente. Agora a Raquel está bem. Vai lá, Raquel. Obrigada, querida. Oi, bom dia a todos. Que bom estar aqui numa manhã tão inspiradora. Então, a Asta é um negócio social que existe há 15 anos, né? Eu e a Alice a gente fundou. A gente também veio do mercado tradicional, corporativo, que é o sonho que qualquer família de classe média até então sempre tinha, né? Da gente educar nossos filhos, fazerem faculdade, serem bem-sucedidos. E chegou uma hora que a gente se questionou, o que é ser bem-sucedido? Né? O que é isso que tanto vem, né, desde que a gente é criança? E aí a Alice tinha feito um ano sabático, largou tudo e foi em busca de iniciativas sociais por países em desenvolvimento. E ela entendeu que mulheres precisavam de renda. E eu larguei um trabalho de executiva na Suíça, e aí a gente se reencontra, a gente é de Nova Friburgo, e aí a gente resolveu fazer um trabalho para gerar renda para mulheres talentosas, que fazem artesanato, que elas mantêm a renda, ou melhor, a renda com esse artesanato. Então, a gente fundou a Rede Asta há 15 anos, e a gente é um negócio social, que a gente traz educação, conhecimento, articulação, para que essas mulheres sejam empreendedoras, que elas possam melhorar a sua renda e serem empresárias e protagonistas da sua vida. No momento da pandemia, o telefone congelou. Parava de tocar. Vocês escutam bem? Leia, você está no mudo, amor. Tem alguns momentos, Raquel, que falha a tua internet e a gente perde pequenos pedaços das frases.
Mas a gente pegou, que é um negócio social, aí você ia começar a falar da pandemia, que a pandemia chegou e 3 pontinhos. Desculpa, gente, eu tenho uma internet fibra ótica, mas, enfim, tem hora que... Estamos todos assim, Raquel. E aí, no momento da pandemia, as artesãs começaram a ligar desesperadas, sem ter renda, e as feiras de artesanato fechadas, ninguém comprando produtos que são lindos, mas não são essenciais para a vida. E no momento de uma pandemia, as pessoas estavam buscando outro tipo, né, de querendo salvar. E aí a gente falou, gente, e agora? O que a gente, como Rediasta, a gente tem em mãos, a gente como empreendedora? Então, a gente se mobilizou, em uma semana a gente ligou para a nossa empresa do site e a gente começou a mapear. A gente tem uma escola de negócio das artesãs, como eu falei, que tem 2.000 artesãs cadastradas. Então, a gente teve a ideia de lançar um geolocalizador para a gente mapear todas as costureiras no Brasil inteiro que soubessem costurar. E que a gente começou a divulgar que pessoas que precisassem de máscaras deviam digitar o seu endereço e achar perto da sua casa alguém que fizesse máscara. Então, era a ferramenta que a gente tinha nas mãos para gerar renda para essas mulheres. E assim a gente fez. E isso tomou uma proporção tão grande que foi para as mídias, para canais de televisão. E aí as grandes empresas começaram a nos procurar, e aí a Fundação Vale, junto com a Rediasta, a gente co-criou um projeto chamado Máscara Mais Renda, que nada mais é que promover esse desenvolvimento local, fazendo com as mãos, né, as costureiras pudessem fazer produto que não deixa de ser feito com as mãos, artesanato, mas um item essencial para salvar vidas. Então, foi a primeira vez que a Rediasta, em 15 anos, se viu fazendo um produto que, de fato, era essencial, tanto para quem produz e para quem iria receber. E aí, a gente começou em março o projeto Máscara Mais Renda. Hoje, são 21 empresas que apoiam esse projeto. Então, na prática, as empresas entendem a sua área de atuação a nível Brasil. Então, a gente tem empresas como Klabin, que estão com desenvolvimento lá no Maranhão, a gente tem a Vale lá em Paraupebas, em outras regiões, a gente tem a Ultragás, a Della Volpe, entre milhares de empresas que querem desenvolver ou melhorar uma região. Então, elas aportam. O kit consiste em 1.500 máscaras, como a Gil falou. Então, a gente está apoiando hoje 2.000 costureiras. Então, elas recebem o kit em casa. Então, a gente tem uma empresa de logística que corta todo o material, o elástico, e ela recebe em casa. Então, a gente tem todo um time de coordenadoras regionais, né, em 5 partes do Brasil. E aí a gente tem todo o contato pelo WhatsApp com essas mulheres, onde elas são pré-selecionadas, tem todo um pré-requisito. A gente manda vários vídeos tutoriais ensinando a fazer a máscara, oferindo a contenta. A gente paga R$1 por todos os insumos. Tem uma parte da logística e projeto que a Rediasta é remunerada. Vocês me escutam? Sim. Só volta mais ou menos, desculpa, porque como falhou um pouquinho, eu queria pedir para você voltar um pouquinho nessa consistência dos valores. Como é que... Porque falhou... Tem R$1, aí tem as empresas envolvidas, é bem pouquinho, né? Esse projeto, ele é padronizado, né? Quando a gente vende para as empresas, então tudo é muito transparente, onde a gente tem uma parceria com empresas como Coteninas, Malve, que elas entregam um kit que custa R$1. Depois a gente paga R$1,80, R$1,50 para as costureiras, depende se tem alguma doação para alguma região, para outras mulheres que não costuram, e a parte desse serviço, de toda essa parte de logística, coordenação, vai para a Rediasta para a gente prestar esse trabalho.
Então, a gente está, com a pandemia, fazendo mais de 4 milhões de máscaras, gerando renda. Cada mulher ganha R$ 900 por mês durante 3 meses. Então, a gente está gerando renda na ponta para mulheres do interior do Maranhão, interior do Pará, áreas bem rural. E isso nos mostrou uma força que, mesmo no momento pandêmico e muito difícil de saúde pública, a tecnologia e esses 15 anos de experiência nos aproximou cada vez mais de trazer a potência para essas mulheres, né? Essa potência que estava aí escondida e que a gente só fez conectá-las a quem procurava máscara, as empresas que queriam trabalhar com esse desenvolvimento local. Então, é muito orgulho para a Asta hoje. A gente está trabalhando a nível nacional, gerando renda e o Parsifal, esse movimento, me proporcionou conhecer a Gil, né? Então, é muito bacana a gente, como se fosse uma auditoria, né? A gente pescou uma artesã lá no geolocalizador e ela está aqui com essa potência. E o quanto que ela me inspira de seguir continuando, porque realmente isso é um negócio social. No Brasil, né, em momentos pandêmicos, onde a gente enfrenta enormes desafios, eu acho que só me inspirou cada vez mais, né, eu e a Alice, todo o nosso time, em continuar, sabendo que a gente está gerando impacto na ponta, né, para mulheres que, em sua maioria, são chefes de família e que essa renda está diretamente ligada à educação da família. Então, muito bacana. Raquel, só fazendo uma deixa com isso, entendendo aqui que gerando renda e também trazendo sustentabilidade financeira para o teu negócio, né? Você escutou a minha pergunta, querida? Sim, e nesse momento a gente estava, né, vivendo... A gente no mundo está em crise, né? Negócios estão super difíceis. E aí, de repente, a pandemia, né, a gente sempre mostra que em momentos de caos, né, depois da tempestade, vem a bonança. Então, 15 anos de empreendedora social, nessa trajetória, a gente já teve loja, a gente já teve B2B, a gente já teve e-commerce. Quantas vezes a gente caiu e é quando a gente achou que estava terminando, que não tinha jeito, sempre vem uma oportunidade. Então, eu trago muito essa narrativa de deixar essa inspiração, esse legado para cada um que está aí, que às vezes em momentos mais difíceis, onde a gente vai, né, para o caos, é onde vem as melhores e as ideias mais incríveis. E quando a gente criou esse geolocalizador, a gente não pensou em nenhuma forma de se remunerar. A gente pensou em articular, mobilizar, né, trazer para... né, para o mundo essas mulheres incríveis, né? Então, por que não fazer com que o consumidor conheça quem produz, né? A gente acredita nesse desenvolvimento local e numa pandemia a gente tem que aproximar as distâncias. Então, né, quem está em Marabá, em vez de comprar numa loja tradicional, por que não digitar onde está e vir conhecer a Gil, por exemplo, né? Então, a gente teve esse espírito empreendedor. E a gente deve fazer isso como a nossa missão, nosso propósito. E depois a vida se encarrega das coisas virem. Como a Gil também citou, que ela estava doando máscaras, arrecadando tecido, e aí chegou a Asta, chegou o projeto da Fundação Vale, e onde 14 mulheres estão sendo beneficiadas. Então, gente, nunca se desespere, sempre tem luz no fim do túnel, se conecte, fale, mostre que você está frágil. E que quantas vezes eu ligava para o advogado da Asta, eu falei, cara, eu vou ter que parar de te pagar, a gente não tem grana, calma, vai passar. Por que você não fala com fulano, ciclano? Então, assim, eu ligava para o contador para negociar. Quantas vezes, assim, eu ligava para cliente. Então, eu acho que a maior potência que a gente tem é a gente ser transparente, a gente ser honesto com as nossas situações, né? Ter muita ética, muita responsabilidade, mas a gente... está no coletivo. E essa pandemia está nos mostrando que é por isso que a gente chama Rede Asta. Eu acho que esse nome nunca teve tanta força, porque a gente é uma rede. Se não tivesse tantas Gilmaras, né, nesse país enorme, lindo, com tanta gente querendo fazer acontecer, não teria Rede Asta. Né? Então, a gente só está aqui para viabilizar que tudo isso acontecesse. Quando a gente entra no site da Rede Asta, eu estava vendo aqui, são mais de 6 mil artesãs hoje, 6 mil e tantas artesãs hoje
identificadas nacionalmente, né? E a gente nunca trabalhou a nível nacional, a gente ficava muito focado no Sudeste. A gente trabalhou com a Amazônia lá atrás, com o Instituto Coca-Cola, mas é a primeira vez que a gente está a nível nacional gerando tanta renda sem conhecer essas pessoas. E o quanto que esses tutoriais, né, de costura, de qualidade, de instrução, estão sendo super bem-vindos e válidos, né? E aí a gente também traz muito criando, porque como é que você vai oferir qualidade estando longe? Eu nunca vi a Gil na minha vida. E aí a gente traz muito essa frase, né, para as nossas artesãs. Faça essa máscara como se estivesse fazendo para você, para salvar a sua vida, do seu filho. Então, coloca amor, coloca o melhor que você pode fazer, porque é assim que a gente vai poder fazer com que essa pandemia se acabe. Porque a gente não queria estar produzindo máscara, mas uma vez que a gente está nesse movimento, vamos fazer a mais perfeita possível, com mais amor, para que a gente possa mitigar logo tudo isso e acabar esse momento tão pandêmico, né? Então, é isso, a gente está aprendendo várias ferramentas para que a gente possa garantir a qualidade dessa produção. Muito legal. E vocês duas, de alguma forma, trazem essa questão de que o medo não pode paralisar a gente, né? E nós, empresários, vivemos isso, acho que não diariamente, mas muitas vezes ao longo das nossas jornadas aí empreendendo, né? E você falou de fazer com amor. Gilmara, eu não sei vocês, mas para mim ela esbanja amor. Então, assim, Leia, você ia trazer alguma pergunta, querida? Que eu vi você abrir e fechar, eu estou mais cheia de pergunta aqui. Então faça, que a minha pode ser deixada para daqui a pouco. Eu queria escutar um pouquinho de futuro, na verdade, né? Assim, pensando essa conexão, Raquel, Gilmara, né? A escola de negócios da Rede Asta, que horas isso chega, enfim, conta um pouquinho para a gente disso, se a Gil conhece, não sei se Raquel começa e a Gil entra. Então, a gente, né, ao longo dessa trajetória, né, como eu falei, a gente experimentou vários canais de venda, que era a ferramenta para que a gente pudesse gerar renda para essas mulheres. Depois de 10 anos, a gente resolveu criar a Escola de Negócios das Artesãs para que elas já se tornassem doadoras. E com isso, a escola hoje já tem Travou de novo, né? 5 anos. Raquel, tem uma sugestão que foi dada já por 3 pessoas, você tirar o vídeo. Que talvez fique... Que a gente, pós-pandemia, para essas artesãs... De novo, vocês me escutam? Agora sim, melhor tirando o vídeo, que talvez todo mundo consiga... Não vai ver teu sorriso, mas vai escutar você, pelo menos. A parte da escola, né? Não sei se eu... A parte da escola, não sei se vocês escutaram, que a gente tentou vários canais em 10 anos, né? De vendas, e chegou uma hora que a gente quis que elas fossem dona da sua própria vida, que elas fossem empreendedoras. Então, a gente criou a Escola de Negócios das Artesãs. E agora, pós-pandemia, o nosso legado é que todas essas 2.000 mulheres, entre todas que estão na nossa geolocalizador, elas possam fazer a Escola de Negócios das Artesãs, para que elas aprendam, pós-pandemia, como entender a persona do seu negócio, como elas podem vender, como elas podem gerar renda através do seu conhecimento, do seu talento. Então, a Asta deixou de ter canais de venda próprio, uma vez que essas mulheres já estão extremamente treinadas para isso. Então, pós-pandemia, a gente tem essa escola online, que todas as mulheres poderão assistir gratuitamente. E o futuro da Asta, a gente aprendeu muito com a pandemia, o quanto que o desenvolvimento local, o quanto que a gente tem muita riqueza perto da gente, nas cidades, nos territórios. E esses talentos, eles estão ocultos. Então, a gente, pós-pandemia, a gente já está criando uma nova tecnologia para que a gente possa cadastrar
mulheres que façam coisas com as mãos, tanto alimentos, tanto itens, né, que são mais essenciais, uma vez que com a pandemia a gente aprendeu que a gente tem que ter várias oportunidades de geração de renda. Então, desde quem faz um bolo caseiro, desde quem faz um serviço de costura, desde quem faça um artesanato para presentear, mas que a gente tenha numa plataforma com geolocalizador, que a gente possa trazer isso para o consumidor localmente, para que ele possa consumir produtos locais. E a gente acredita muito o quanto que, com essa pandemia, as pessoas querem né, desenvolver aonde mora, estar mais perto de quem produz, e é isso que é a nossa visão de futuro. Legal isso, né? E ouvindo você, Raquel, eu não sei se você prestou atenção, aquele bebê que já nasceu gigante, né? Que eu comentei na apresentação do Passo 21, que são os territórios regenerativos, ele passa um pouco por aí. Eu acho que a gente vai ter que muito trocar ideias contigo, provavelmente. Uma coisa que eu me lembro quando a gente conversou antes, né? A gente não se preparou totalmente, não ensaiou isso, mas a gente conversou com tanto a Gil quanto a Raquel. E uma coisa que eu queria falar aqui me ressaltou muito, eu acho que fui eu que fiz, ou Renata fez pergunta, bom, e depois, né? Que não é tanto o futuro, como ela está colocando da escola, mas assim, como é que é essa coisa das empresas ou não? E a preocupação da Raquel naquele momento foi, a gente está produzindo muita máscara, a gente está colocando muito lixo. Aí a Gilmara, 3 pontinhos. O que a Gilmara falou, Gilmara? Quer contar aqui para a gente? Põe o som, hein? Com certeza. Eu disse assim, a gente pode reaproveitar. Os tecidos das máscaras são lindos, né? E a gente pode fazer tapete, a gente pode fazer uma infinidade de coisas com esses tecidos, né? E nada se perde hoje. Tudo com criatividade a gente consegue dar uma outra característica, uma outra identidade e uma outra utilização. Então, eu acredito sim que nós temos como reaproveitar. E eu ainda disse mais, eu falei que a gente ainda vai passar uns 2 anos utilizando máscara. Nós temos uma das nossas artesãs, a Vera, e o quintal dela é cheio de planta, né? E ela disse assim, olha, eu achei uma outra utilidade para máscara. Quando a gente está arrumando lá o quintal, se a gente tiver de máscara, a gente não vai pegar tanta poeira. Então, a gente, aqui na nossa região, a gente ainda vai continuar usando máscara por um bom período. E, ao passar, a gente vai poder reaproveitar, sim, essas máscaras nos tapetes, fazendo os fuxiquinhos e montando, e dá para fazer até vestidos. Então, a gente vai poder, sim, reutilizar e dar uma outra realidade, né, para esse produto. Eu acredito que nada vai ser jogado de qualquer forma. Muito bom. Eu peguei um pacotinho, só para te ver o tanto que é bonitinho, a forma como a Rede Asta produziu tudo, né? E eu vou estar abrindo aqui só para te ver o tanto que o tecido é magnífico, né? E ele é um tecido de primeira linha, né? Um algodão muito... E que dá, sim, para reutilizar de outra forma. Olha que coisa mais delicada. Põe um pouquinho mais para cima, que está em cima do teu nome. Olha... Então, é um tecido que você tem, sim, como reutilizar, devido à qualidade do produto, que foi o que a Raquel falou, né? A preocupação em estar fazendo com várias artesãs, sem que essas artesãs tivessem um contato físico, mas que fosse feito com amor e que fosse feito com qualidade. Então, o tecido que nós recebemos é um tecido de qualidade e que tem, sim, como a gente utilizar. E nós temos várias pessoas do ramo da moda falando o tempo todo que máscara é um acessório, que nós vamos estar utilizando mais vezes. Então, eu acredito que
não há ainda essa quantidade de máscara que nos leve a nos preocupar tanto, né? Eu acredito que sim, vai ter uma saída, vai ter uma outra oportunidade de reutilizar. E a gente não vai estar levando para o meio ambiente nenhum resíduo que não possa ser reutilizado. Bom, muito bom, muito bom. Eu queria fazer uma proposta. Pode ser, Renata? Você tem uma grande pergunta, mas eu queria ouvir perguntas. Grande pergunta, não. Eu deixo você fazer a sua proposta, Leia. Obrigada. Então, a gente quer fazer uma proposta para vocês, que é uma proposta de agora nós vamos trabalhar as nossas perguntas. Provavelmente cada um de vocês deve ter escrito alguma coisa no caderninho, enfim, alguma questão que pode ser boba, pode ser enorme, não importa. E para isso, eu vou pedir para o Marjan, que está aqui. Marjan é um mega apoio, um mega, como eu vou dizer a palavra, apoio técnico, moral, psicológico, espiritual. Ele vai explicar como é que a gente vai fazer essa coisa das perguntas. Marjan, está contigo, querido. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou projetando aqui para vocês, vou projetar uma senha que vocês podem entrar no slide, tá? Slido.com e a senha é Parsifal21, ou vocês podem pegar o celular, tá, de vocês, testar antes, apontar a câmera para esse QR Code, e ele vai levar vocês direto para um site, tá? E lá vocês vão poder digitar a pergunta de vocês. Então, vamos testar? Vamos ver se todo mundo consegue pelo QR Code antes, que é mais rápido. Se não conseguir, é só acessar o site que está ali do lado também. Você consegue colocar também o link ali no chat, Sim, vou Marjan, colocar o por link. favor? Que aí no chat as pessoas podem clicar diretamente. Isso. Só um momentinho. Não se iniba, pode fazer todas as perguntas possíveis. Clicando no site também vai direto, né? Quem já está no computador, só clicar e vai direto. Acho que já tem perguntas ali. Vocês podem curtir também, tá, gente? Curtam a pergunta que você gostou e quer que seja respondida, né? Então a gente vai ter um ranking ali. Olha, já temos 8 curtidas em uma. Então, a ideia é ou você faz a pergunta, ou você curte a pergunta de algum dos participantes, se você achar que aquela pergunta merece ser respondida agora. Lembrando que todas as perguntas a gente vai mandar para vocês depois, tá? Então, se não for respondido agora aqui ao vivo, a gente vai mandar para vocês por e-mail as respostas. Mais um minuto. Mais um minutinho.
Muito bom. Muito bom. Mais Muito 10 segundos, hein? 10 segundos. É a Tá hora bom. agora, hein? Bom. A hora é agora. Desculpa. Ok. Então, a primeira pergunta aqui que o sistema mapeou é essa aqui, Léa. Perfeito. Então, Raquel, como é que a Asta se mantém sustentável? E você já falou os planos, mas pode falar um pouquinho mais se você quiser, por favor. Então, a Rede Asta, ela é um negócio social, então, há 15 anos a gente sempre teve receita de venda de produtos. Então, como eu falei, a gente já teve B2B, a gente já teve varejo, né, loja própria, teve e-commerce. Essa é uma parte de negócios. E a outra parte é a parte de impacto, onde a gente presta serviços. Então, hoje a gente presta serviço com a Escola de Negócios das Artesãs. Antes mesmo da escola, a gente sempre prestou serviços para a empresa de diagnosticar grupos de artesãs no entorno, quando uma empresa solicitava esse serviço. A gente fazia um diagnóstico, depois a gente melhorava o produto com design e canal de venda. Então, a outra fonte de receita da Rede Asta é a prestação de serviço na área social, trazendo essa melhoria de produto, design e vendas. E isso evoluiu para a Escola de Negócios, que hoje é um produto que a gente vende para as empresas, né, que querem desenvolver uma determinada região do país. Então, a gente leva conhecimento e educação com uma linguagem específica para o público das empreendedoras. E outra fonte de receita que veio com a pandemia, nós somos uma organização que articula, promove negócios e conexões. Então, essas empresas nos contrataram, a gente co-criou esse projeto para a gente poder identificar esses talentos, coordenar toda essa produção, gerar renda, impacto, relatório. Então, é uma prestação de serviço. Muito bom, muito bom. Mas você tem como colocar de novo a transparência das perguntas que vieram? Pode ser, Marjan? Isso. Então, eu queria... Peraí, cadê? Agora essa é a segunda. Enfim, de onde vem o lucro, eu acho que ela já respondeu agora. Não sei se está todo mundo satisfeito. De onde vêm os recursos da Rede Asta para manter toda a estrutura física e de profissionais? Eu acho que, de uma certa forma, vocês concordam? Fazem assim ou assim? Ela já respondeu. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta. Qual o desafio financeiro desse projeto? Qual o maior impacto financeiro desse projeto para a Asta? Mas eu queria, logo depois, que a Gil emendasse de qual foi o maior desafio que as costureiras enfrentaram. Essa é uma pergunta que eu posso fazer para a Raquel, mas eu gostaria que a Gil também respondesse, se for o caso, se puder. Ok? No nosso caso, o que a gente percebeu foram as artesãs que ficam situadas em cidades muito região rural, com dificuldade de acesso à internet. Artesãs que não tinham conta bancária e a gente estimulou ao máximo para que elas tivessem a sua conta bancária. Então, eu acho que a internet é a conta bancária em áreas rurais, assim. Mas eu acho que a Gil pode trazer alguma experiência, o que ela pode compartilhar. Quais os desafios? Bom, para nós, em relação... Só um minutinho, Gil. Eu tirar o microfone que está fazendo barulho junto. Não o teu, não. Não é o teu, não, Gil.
Ok, Gil, pode ligar o teu, por favor? Para nós, o maior desafio, acredito, que foi a própria confiança mesmo em fazer algo que a gente nunca tinha feito, na verdade, porque nós começamos a costurar na pandemia e, de repente, a gente está num projeto nacional com uma gigante que é a Rede Asta. E aí? Né? Para a gente foi assim um primeiro impacto. Em relação à internet, graças a Deus, assim, a gente tem uma conexão bacana aqui no espaço, né? Em relação às costureiras, a maioria, porque assim, no primeiro momento a orientação é cada uma fazer na sua casa sozinha. E a gente estava começando, né? E o estar junto para nós era um fortalecimento, né? E muitas das meninas não tinham máquinas. Esse foi um desafio. E a Rede Asta veio possibilitar isso, né? Nós tivemos meninas que conseguiram adquirir a sua máquina através desse projeto com a Rede Asta. Então, para nós foi maravilhoso. E uma outra coisa que eu acredito que seja um desafio para a nossa região, né? Principalmente o pessoal que fica lá em Orilândia, pessoal que fica mais longe, né? De fato é essa conexão, é esse entendimento, mas num aspecto geral, a gente conseguiu unir a vontade de contribuir, né, com a oportunidade que a Rede Asta estava nos dando, e todos os desafios, de certa forma, eles foram ficando bem pequenininho, e a vontade de fazer foi bem maior, e é tanto que nós estamos praticamente com todos os nossos pacotes de 1.500 máscaras prontos. A questão da conta bancária que Raquel colocou, nós tivemos também algumas dificuldades, algumas artesãs não tinham conta bancária, mas aí nós temos anjos em todos os lugares. Nós conseguimos um anjo, que é através da empresa que acompanha o nosso projeto Impact Hub, que é a nossa, eu falo que ela é a nossa professora, Rochelle, e ela conseguiu uma gerente num banco virtual. Essa gerente trabalhou até no final de semana para nos ajudar, orientando como fazer as contas, e aí as meninas que estavam sem conta, conseguimos abrir, e tá tudo tranquilo, tudo muito bom. Pode pagar isso. Leia, você está no mudo, querida. Eu ia voltar na pergunta do impacto financeiro, que foi uma das mais votadas, que ficou para a Raquel também, do impacto financeiro, não só financeiro, mas emendando, da sustentabilidade futura do teu negócio. O que representou esse projeto? Quando a gente começou esse projeto, a Fundação Vale investiu 5,5 milhões e eles, junto com a gente foi capitaneando e levando isso para... A gente conversou com mais de 100 empresas para levar esse projeto. E a gente conseguiu levar para 21 empresas. E a contrapartida da Rede Asta é que, com esse financiamento, a gente ia melhorar a plataforma para que a gente pudesse receber essas 2.000 mulheres com uma plataforma muito mais muito mais atrativa, muito mais com a linguagem delas, porque a gente nunca veio desse mundo de educação EAD. Então, a gente antes já tinha plataforma, mas era um movimento híbrido, né? Elas assistiam a videoaula, mas tinha uma monitora. Então, agora a gente vai investir R$500 mil, que veio desse projeto, para trazer essa plataforma muito mais a cara delas e que elas possam sozinhas realmente aprender. Então, a gente conseguiu, com esse projeto, um valor de R$1 milhão, sendo que a gente vai reinvestir 500 mil para fazer essa plataforma estar pronta com um time. A gente está com um time de 5 pessoas de TI para trazer ela em novembro já com uma jornada empreendedora para que essa mulher lá de longe consiga estudar sozinha. Isso representou para a Asta uma sustentabilidade de 1 ano
um ano e meio com esse projeto, não só esse do Máscara Mais Renda, mas o Heróis Usam Máscaras da Rede Mulher Empreendedora, que a gente fez com pequenas confecções que estavam falindo, entre vários EPIs que a gente forneceu para hospitais. A gente usou nossa cartela de clientes, brindes corporativos. Eu vi uma galera da Sul América, já foi nosso cliente lá atrás, como a Mil, né? A gente já atendeu muito essa rede. E uma vez que não estavam mais comprando brindes corporativos para eventos, a gente aproveitou a nossa cartela de clientes e a gente começou a vender máscaras que eles estavam doando para hospitais públicos. Então, o que a gente mais fez foi trabalhar, se articular e se reinventar para a gente poder sustentar o time e ter essa visão de futuro, né? De construir a plataforma que o futuro chama Tudo Daqui. Então, a gente vai ter a escola de negócios que traz a educação empreendedora para que depois que eles estudem, eles possam entrar no Tudo Daqui, que vai ser uma plataforma de desenvolvimento local, onde a gente vai ter produtores. E aí eu vi uma pergunta de como controlar alimentos, né? A gente não vai trabalhar com coisa perecível, acho que primeiro que para o produtor estar lá vai ter um ranking, ele vai ter que ter passado pela escola, e quem vai pontuá-lo vai ser o próprio consumidor. Então, ele tem que ser responsável pelo produto que ele está colocando na plataforma. Desde um bolo caseiro, desde um pão, desde uma hortaliça que ele tenha, mas vai ter todo um critério para que ele esteja apto a estar nessa plataforma. E aí a gente vai reinvestir como um negócio social, né? A nossa missão é, uma vez que pague o Prolabore de todos os colaboradores, a gente reinveste o superávit no futuro da organização. E é isso que a gente vai fazer agora com o Tudo Daqui. Muito legal. Muita coisa. Que maravilha ouvir isso, Raquel. As meninas aqui estão encantadas, porque a gente já sabe o que a gente vai fazer depois da pandemia e aonde a gente vai estar. Muito obrigada. Que Muito lindo. bom, Gil. Que lindo isso, hein? Que lindo. Eu acho que tem uma série de perguntas ainda na nossa cabeça, provavelmente... né, aquelas borboletinhas aqui, diz assim, mas e como? E quem? Mas eu queria propor uma coisa, né? O diálogo, tanto do ponto de vista quando era presencial quanto agora, no virtual, ele se propõe a todos serem ativos. O que significa isso? No máximo que eu posso botar uma pergunta ou votar, mas agora está na hora da gente não ser tão passivo assim. Está na hora da gente ir para os pequenos grupos e tentar, de alguma maneira, em cada pequeno grupo, vocês vão ter um facilitador que vai, de uma certa forma, explicar, mas o grande objetivo é da gente conversar, da gente dialogar. O que isso tem a ver comigo? O que me inspirou? O que eu ouvi? O que eu senti? E, principalmente, o que eu quero fazer a partir de agora, porque ninguém fica imune depois de ouvir uma Gilmar e uma Raquel, né? Pelo menos eu acho isso, mas, enfim, já estou dando a minha opinião que não deveria. Então, eu vou pedir para o Marjan, com o apoio da Renata Cunha, a gente vai ser, todo mundo já deve ter tido essa experiência, a gente vai ser teletransportado para uma sala que a gente não faz ideia de que sala é essa, né? Vamos e depois lá, a gente vai voltar para o salão, ninguém vai ficar lá para o resto da vida não, tá? Fiquem seguros que a gente vai. Sugiro todo mundo abrir a câmera para poder ver no pequeno grupo quem está no teu, né? Para poder estar uma coisa mais próxima e depois a gente volta para cá. Tudo bem? Então, boa viagem, apertem cintos. Vamos lá, pessoal, vocês vão ter 20 minutinhos aí para trocar bastante sobre tudo que foi falado até agora, tá bom? Boa viagem. Olá. Bem-vindas e bem-vindos de volta. Uau! Todo mundo no barco aí? Todo mundo sabe o reaction que tem no Zoom?
Como é que foi o pequeno grupo? Coloquem lá. Foi ruim? Foi mais ou menos? Foi bom? Como é que foi? Ele é tendencioso, porque ele não tem ruim, só tem bom, maravilhoso. Tá, então quando não tiver nada, significa que não gostou. Que delícia, que delícia. Eu amaria, de verdade, amaria que... Mas já tira o som, meu amor, por favor. Obrigada, queridão. Todo mundo já está aqui no barco. Eu amaria, imagina vocês, ouvir cada um de vocês como é que foi lá, né? Como é que foi ouvir as meninas falando e como foi no pequeno grupo. Só que nós estamos com 60 e tantos aqui, eu diria que nem às 4 da tarde a gente conseguiria terminar. Então, nós temos uma nova ferramenta que todos também, que já participaram de alguma forma de live e tal, que é uma ferramenta chamada Mentimeter, em que a gente vai mais ou menos, de novo, tirar a temperatura de como é que vocês estão. Então, o Marjan vai colocar no chat e provavelmente um coder, é isso? Um codificador aí, para a gente poder... Tem um link já, né, do lado, para a gente colocar uma única palavra, só uma palavra. Não adianta ficar escrevendo uma enorme frase, que eu sei que muita gente já está querendo, mas a gente vai colocar uma frase de como é que eu estou me sentindo nesse exato minuto. Qual é o sentimento que eu estou levando na minha mochila, que está a mais aqui, mas que não pesa. Clica no link. Opa! Opa! Tem a oportunidade de já ter votado. Olha quantas palavras bonitas. É incrível a gente olhar que está se modificando, mas a palavra do meio, inspiração, não sai, né? Que delícia estar vendo isso, gente, vocês não fazem ideia. Porque eu não sei quem lembra, a ideia do diálogo é inspirar. Uau, uau. Coragem, gratidão, esperança. Nossa. Que lindo, que lindo. Alguém tira uma foto aí para a gente guardar não só na memória, mas depois a gente poder mandar para vocês. Muito bom. Galeria Marjan, se todos já votaram. Estamos chegando na reta final, gente, né? Fabrini quer falar alguma coisa? Eu quero dividir com vocês um segundo das palavras que a Gilmara trouxe, das colegas que estão lá com ela, que não puderam entrar, e ela falou que elas foram conversando e trouxeram palavras, ou, na verdade, sentimentos, né? Como perspectiva de vida, de mudança, experiência, o aprendizado pessoal, profissional. Então, elas fizeram questão de compartilhar com a gente que isso
é o que está permeando hoje elas, na vida delas, mas nesse nosso encontro aqui também. Muito legal. Muito bom mesmo. Aqui no chat tem muitos sentimentos compartilhados. Que rede é possível? Tem no chat. Gratidão. Que delícia. Muito bom. Ânimo, luz, inspiração, gratidão. Que delícia, que delícia. Delícia. Então, é isso, né? Dá uma Cada hora, né? Eu prometi a gente terminar meio-dia, a gente correu bastante para isso acontecer, para a gente não tomar um segundo a mais do tempo de vocês, porque a gente sabe como está o nosso dia. Na pandemia, a sensação que a gente tem é que aumentou o número de atividades, porque a gente, além de trabalhar no dia a dia, a gente agora também trabalha dentro de casa, fazendo faxina, passando roupa. Gente, olha só. Então, eu queria agradecer primeiro muito às convidadas. Raquel e Gil trouxeram luzes de uma maneira assim muito linda mesmo, porque eu acho que inspirou. Eu estava num pequeno grupo e nem eu tinha imaginado que tinha inspirado tanto no caso dessas pessoas, tanto a Raquel quanto a Gil. Quero agradecer a Rê pela super parceria, né? Fabrini. Quero fazer um agradecimento pequeno para Renata Cunha, que eu nem estou vendo aqui, mas ela se virou com o Marjan para colocar esses pequenos grupos grandes, porque era um tal de um entra, o outro sai, o outro entra. Elas fizeram mágica, eles dois fizeram mágica, então eu quero agradecer muito Marjan e Renata Cunha por isso. E quero agradecer a uma pessoa que não sabe que eu vou chamar ela, não está preparada, mas que eu queria que fechasse o nosso encontro, que é uma das pessoas que a gente comentou lá no início, que tinha criado, ou, enfim, junto com o Sérgio, que tinha inventado essa moda do diálogo, a gente pode dizer isso, enfim. Mas eu gostaria muito, eu acho que é uma forma da gente, ao mesmo tempo, agradecer e ela finalizar o encontro. Então, Meirino, sem combinação nenhuma, queria que você fechasse o nosso encontro, o nosso diálogo. Olha lá, Fabrini. Ela gosta de pôr os outros no palco, né? Sua vez, Meire. Então, eu queria agradecer muito, porque nesse pequeno grupo que eu estava, eu também fiquei super impressionada como a Raquel e a Gil impactaram e como, a partir desse impacto, já começaram a nascer tanto questionamento como algumas ações que podem ser feitas no dia a dia. Então, o impacto realmente foi positivo, recebi a informação, foi impactante e já tenho ideias do que fazer. Então, exatamente é isso que é o diálogo. Então, eu quero agradecer tanto os participantes, né, os nossos convidados e esse time do Parsifal 21, que é minha paixão. Muito obrigada. E espero que vocês estejam conosco nos próximos. Vocês são bem cavaleiros do século XXI. Isso que eu ia dizer. Cavaleiros do século XXI. Abram seus microfones e vamos dar tchau geral. Eu sei que tem várias telas para olhar, mas é um tchau mesmo, bem gostoso, bem maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau.